Paz do Senhor, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de cada um nesta noite. Amém, meus irmãos. Eu estou aqui com a Bíblia aberta. 1 João, onde a palavra diz assim, meu irmão. Está falando dos falsos profetas, onde Jesus disse: Amados, não creais em tudo, Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Amém, meus irmãos? Esse é um assunto assim que a gente tem que ficar atento, né? Quando aqui não sou eu que estou falando, não sou eu que estou falando mal. A Bíblia é Deus que está falando, Jesus que está alertando, nos alertando, né, meus irmãos? Dos falsos profetas, dos enganadores, daqueles que já estão no mundo, não vai nem chegar, já estão. Muitos aí usando o nome de Deus para enganar, usando o nome, se cobrindo, né, com a palavra de Deus, se fazendo de servo de Deus, usando o nome de Deus para benefício próprio, para enganar as pessoas, tirando vantagem, né, se cobrindo atrás da palavra, dizendo que é de Deus, falando de Deus, mas não tem nenhuma intimidade com Deus, não tem a presença de Deus. Muitos estão falando o nome de Deus, mas não tem presença, não tem intimidade, não tem o Espírito de Deus. Tem o espírito da enganação. E a gente tem que ter muito cuidado. É um assunto assim que a gente, às vezes, tem pessoas que ela não gosta de ouvir. A gente tem sim que estar de olho aberto, tem que estar atento sim aos falsos profetas, sim, aqueles que vêm falando que é de Deus, mas que não é, falando, entregando revelação, achando, dizendo que é de Jesus, mas não é Jesus. Tem muitos falsos aí, usando o nome de Deus para enganar os servos, as ovelhas, né? E temos que ficar atento, temos que buscar a verdade de Deus através da palavra. Temos que ter o discernimento, meus irmãos, para saber o que é de Deus e o que não é. Porque, meu irmão, a partir do momento que você tem uma intimidade com Deus, que o Espírito de Deus habita em você, ninguém te engana. Pode vir um espírito ruim que for, usando a boca, dizendo para você que é de Deus, você vai sentir se é de Deus ou não. O Espírito de Deus vai confirmar em você se aquilo que está falando para você é de Deus ou não, se procede ou não. Mas para isso não acontecer na vida da gente, para que a gente não venha ser enganado, a gente tem que buscar a presença de Deus, temos que ter intimidade com o Senhor Jesus, temos que nos encher do Espírito Santo, buscar o discernimento, meu irmão, quando estivermos numa congregação, numa igreja, para o que a gente está escutando, assistindo, a gente não venha se enganar, a gente não venha fechar os olhos para as mentiras, para as falsas profecias. Hoje em dia as pessoas estão mais em busca de revelação dentro de uma igreja do que da palavra de Deus. Hoje em dia você vai numa igreja, a palavra de Deus é pouco pregada, é mais revelação, profecia, e muitas vezes não é de Deus, muitas vezes Deus não está usando o pregador, e você está ali dando glória, dando aleluia, você está ali confirmando uma coisa que você nem sabe se é de Deus, que você às vezes nem sentiu, o Espírito Santo nem confirmou em você que é de Deus. E muitas vezes, meu irmão, é espírito de adivinhação. Porque se você for para as escrituras, você vai ver, meu irmão, que os profetas de antigamente, quando ia a um determinado lugar, era para entregar algo de Deus. E muitas vezes era palavra dura, era um recado que Deus estava mandando, avisando, mas era uma palavra dura. E era assim, aquela palavra assim, onde a espada entrava cortando.
Hoje em dia as palavras estão sendo macia, fácil demais, tá tudo bom. As revelações hoje é tudo para maciar a pessoa, para agradar a pessoa. E é por isso que muitos não estão buscando a verdade na palavra de Deus, estão se deixando enganar, porque está ouvindo coisas boas demais, acha que o servo de Deus não passa por luta, acha que o servo de Deus vai ganhar uma benção assim de um dia da noite por dia, e não é por aí. Deus, ele é poderoso para nos dar, meu irmão, todas as bênçãos que tem aqui através da palavra. Deus, ele tem poder para nos abençoar, sim. Deus, ele tem poder para nos dar uma vida melhor, sim. Mas para que a gente venha ter essa vida próspera no Senhor Jesus, a gente tem que buscar conhecimento, tem que andar na obediência, tem que servir a Deus de verdade. Eu nunca vi um servo de Deus cheio de dinheiro se ele não tivesse passado, meu irmão, pelo processo de Deus. Eu nunca vi um servo de Deus rico que não tenha passado antes pelo processo de Deus. Então, não é assim como estão pregando por aí, entregando revelações por aí, profecias falsas, e as pessoas elas estão se enganando, meu irmão. Estão acreditando em tudo que vê, em tudo que ouve. Vamos abrir os olhos, vamos para a palavra. Vamos buscar conhecimento de Deus através da palavra. Porque através da palavra, meu irmão, a gente não vai se enganar. Vamos ter o discernimento para as coisas de Deus. Vamos buscar a face do Senhor, Espírito Santo, para que Ele nos confirma aquilo que vem para nós. Existe servo de Deus, sim, que Deus usa tremendamente, que passa recado, sim, da parte de Deus. Tem, sim. Tem profetas de Deus ainda aqui na terra, sim, homem de Deus, que busca Deus de verdade, que vive na verdade de Deus, que fala a verdade de Deus. Hoje as pessoas pensam que profeta é só entregar revelação. E não é desse jeito. O verdadeiro profeta de Deus, ele vive dentro da palavra de Deus. Ele fala para mim e para você através da palavra de Deus. Não através de adivinhação. Então, assim, a palavra de Deus é revelação pura, meu irmão. Se você meditar na palavra, Deus vai se revelar para você. Deus já vai estar falando com você através da palavra. Amém? E quando, meu irmão, a gente tem intimidade com Deus, tem uma vida de intimidade com Deus, Deus, ele se revela para a gente todo o tempo. Deus nos dá visão, Deus fala com a gente em sonho, Deus fala através da palavra, Deus fala através de um louvor, Deus fala através de uma pregação. Sim, mas a gente tem que estar ligado nas coisas de Deus, tem que estar firmado na palavra de Deus. Quando você for, meu irmão, se você tem o discernimento de Deus, do Espírito Santo, e você for de uma congregação onde você vê que só tem mentira, que só está pregando que não provém da palavra, saia de lá. Você não é obrigado a ficar lá não, meu irmão. Seus ouvidos é santo, seu olho é santo, sua boca é santa. Você não é obrigado a ficar compartilhando com aquelas mentiras, não. Porque a partir do momento que você está ali dentro, que você sabe que ali tem mentira, que ali só prega em benefício próprio, ele só prega em benefício próprio, ali você está ofertando na casa de Deus, dizimando na casa de Deus. Tudo que você está fazendo ali, meu irmão, não está sendo para Deus, está sendo para o homem. Aí o que é que você faz? Em vez de você estar dando para o homem que só está ali em busca do seu dinheiro e pouco está falando de Deus, você se saia dali, não se contamine, porque é a mesma coisa de você estar numa roda dos escarnecedores, no meio de gente que não é para você estar. Eu, sinceramente, meu irmão, hoje eu me entristeço quando eu vou em uma congregação que eu vejo muita cantoria,
Muito fala e pouco é pregada a palavra de Deus. Porque o que nos liberta é a palavra. O que nos convence é o Espírito Santo. Então, quando eu vou em um lugar assim, meu irmão, eu vou porque Deus quer me mostrar algo ali. E para mim ir ali de novo, só se Deus me mandar ir, se Deus me tocar novamente para eu ir, porque sinceramente eu não fico mais com vontade de voltar lá. Porque é muito triste quando você vê uma congregação cheia de ovelhas, meu irmão, precisando de uma palavra de conserto, precisando de uma palavra de libertação, uma palavra de cura, precisando de uma oração, e ali a pregação é só dinheiro, é só prosperidade. É triste de ver aquelas pessoas ali, tanta gente que não quer buscar o conhecimento, se enganando através do homem. Meu irmão, quando a gente busca o conhecimento da parte de Deus, que a gente não obedece o homem, a gente não se perde. A partir do momento que a gente busca conhecimento na palavra de Deus, você não se perde com o que o homem prega, com as mentiras que o homem prega. Mas o bom de tudo isso, que quando chegar naquele dia, vão ter que prestar conta para Deus. E a cobrança dele ainda vai ser pior do que aquelas pessoas que estavam ali sendo enganadas. Porque são muitas almas, são muitas pessoas ali, muitas ovelhas ali precisando de uma palavra de Deus, uma palavra de verdade, uma palavra de fé. Hoje ninguém se prega mais a fé, não se prega mais o amor de Jesus, não se prega mais o arrependimento. Hoje é só prosperidade. Deus pode te prosperar, meu irmão. Não fique se enganando, indo para a igreja atrás de revelação, porque Deus é a tua própria revelação. Deus, ele se revela aqui para você, ó, através da palavra. Vá meditar na palavra, para você ver que Jesus não fala contigo. Vá buscar o Senhor Jesus na madrugada, desça seu joelho, ore, jejuma, para você ver se Deus não se revela para você. Deus se revela sim, Deus fala sim, Deus te dá sinais sim. Então busque, meu irmão, a face do Senhor, porque busque intimidade com Deus, porque através da tua busca, Deus vai se revelar para você. Se você nunca teve uma experiência com Deus, Deus vai te dar, você vai ter uma experiência com Deus. E você vai ver que nunca mais você vai ser o mesmo. Quando a gente deixa o Espírito Santo de Deus nos tomar, quando a gente tem uma experiência com Deus, nunca mais a gente é o mesmo. Então assim, meu irmão, ó, busque a palavra, vá ler, vá buscar conhecimento através da palavra, vai pedir entendimento ao Senhor Jesus, sabedoria, porque tudo que a gente pedir a Deus, Ele dá. Tudo que a gente busca no Senhor, a gente acha. E Deus está aqui para nos ensinar, para falar com cada um de nós, responder as nossas orações. Mas temos que ir até a Ele, temos que nos render a Ele, buscar intimidade com Ele, buscar mais a presença de Deus. É triste, né? Porque aqui a palavra de Deus, é Deus que está falando, dos falsos profetas. Deus, ele está nos abrindo os olhos, nos dando um alerta. A palavra de Deus o tempo todo aqui está nos ensinando as coisas que tem aqui que não provém de Deus. É uma maneira de Deus falar comigo e com você, para que a gente não venha se enganar. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra vocês venham meditar. É em 1 João, aonde Deus vai falar para você, para mim e para você. Cuidado com quem a gente empresta os nossos ouvidos para falar certas coisas, porque nem tudo é de Deus, nem todos são de Deus, nem todos vivem a vida com Deus, só usa o nome de Deus para se cobrir, para interesse próprio. Mas vamos buscar a face do Senhor,
Vamos nos render aos pés de Jesus, vamos buscar intimidade com Ele. Porque quando chegar aquele grande dia, meu irmão, vai ter os separados de Jesus. Deus vai separar, Jesus vai separar aqueles que é e que não é, aqueles que servem e os que não servem. Jesus está precisando de pessoas como a mim, como a você, verdadeiros adoradores. Jesus está procurando homens de oração, mulher de oração. Ele está procurando um povo que adora Ele de verdade. Vamos adorar o nosso Deus. Vamos buscar a face do nosso Pai. Amém? Glória a Deus. Só Ele é a verdade. Só Ele, meu irmão, é a verdade. Tanto que a palavra de Deus diz, né? Conhecerei a verdade, e a verdade os libertará. A partir do momento que a gente conhece a verdade, meus irmãos, a gente se liberta. A gente não se engana, não. É só a gente não ter preguiça de buscar a palavra de Deus, de buscar o conhecimento através da palavra. Hoje em dia as pessoas elas se enganam, se deixam ser enganadas porque elas não querem ler a Bíblia, não querem buscar da parte de Deus, ela quer buscar da parte do homem, ela quer receber já tudo prontinho, quer receber as coisas da parte do homem. Aí estão se perdendo, estão se desviando dos caminhos do Senhor, está se perdendo. E quando chegar naquele dia, e aí? Muitos vão falar que falou em nome de Jesus, que curou em nome de Jesus. E o próprio Jesus vai dizer, aparta-se de mim. Então vamos sim usar o nome de Jesus assim com temor, com dedicação, com respeito. Vamos usar o nome de Jesus, a autoridade que Deus nos deu. Usar de verdade, servir a Deus de verdade. Amém, glória a Deus. Que esta palavra tem falado ao teu coração. Medite nela, que Deus vai falar com você aqui através da palavra. Jesus abençoe a vida de cada um nesta noite. Que o Senhor Jesus venha dar entendimento, sabedoria, venha abrir os olhos de vocês. Que vocês venham ter uma experiência com Deus. Que vocês venham buscar mais intimidade com o Senhor Jesus. Busque da parte de Deus, meu irmão, não busque do homem, não. Que o homem é falho. O homem é falho. Amém? Jesus é o nosso mestre, é o nosso pastor. Glória a Deus. Jesus abençoe a vida de cada um. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém? Fica com Deus.